tarde de manhã, de tarde de noite, de nada. E ela absorve isso de uma forma muito negativa. Aí adoece. Já conversei com ela, já foi conselhos, está na terapia. E eu percebo que muitos sintomas aí a minha filha sente com 18 anos. Aí ela me pergunta, essa síndrome, ela já pode estar sentindo, não sendo porque vocês colocaram no trabalho, mas de certa forma, estudar para concurso, estudar para vestibular, é um forma de trabalho, né? Então eu queria saber se tem a ver, se ela já pode estar sentindo isso, porque eu estou extremamente preocupada. Repete seu nome, por favor. Margarete. Bom, obrigada pela pergunta, Margarete, a todos vocês que ainda ficaram nesse sabadão 1h30 aqui ainda conosco. Margarete, essa pergunta é recorrente, então eu vou fazer rapidamente, depois algum profissional quiser responder. A resposta é não. Esse estresse deste episódio pré-cursinho ou para alguma prova, ele é ocasional. Ela vai ficar estressada. Isso não significa que ela vai ter burnout por este estresse por alguns meses. Essa exigência, né, do estudo, dos pedidos do professor, você não pode dormir, etc. Isso eu discordo absolutamente. Inclusive estava ouvindo agora uma professora que estava dizendo sobre o tratamento da psiquiatra dela, que para mim também não fez sentido. Então, respondendo a sua pergunta e a de todos que às vezes já fazem tratamentos, mas não estão felizes, simples, procura outra opinião, né? E não me venha com aquele preconceito de, mas eu vou ter que ficar tomando remédio. Mas a gente é muito hipócrita, porque a gente toma remédio para outras coisas. Se alguém falar assim, olha, se você tomar essa cápsula todo dia, você não vai engordar. Você acha que você vai? Pensar que vai ter problema de tomar remédio? Não. Então, realmente, essa etapa para a superação do estresse do burnout, muitas vezes é preciso colocar o remédio. E a gente não pode ter preconceito com isso, né? Porque a gente toma outros remédios, não toma? Bom, em relação então à resposta do burnout, o burnout especialmente é originado no ambiente de trabalho. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela está trabalhando, no outro período ela está estudando, né? E a gente vai atribuir aquele estudo? Não, tem que sempre olhar todo o organismo, todo o ecossistema. Mas um estresse, um cansaço de final de semana, uma exaustão por um projeto que seja semanal ou mensal, é uma coisa. O que a gente está falando é um prolongamento de uma situação penosa que vai colocar o seu corpo num estado de estresse extremo, repetindo por um período prolongado. Exatamente. Bom, Margarete, como a Isabela falou, né, o burnout está relacionado ao ambiente de trabalho, né? Essa classificação refere-se ao agravo no ambiente de trabalho. Eu falei dos sinais e sintomas, eles são comuns a outras doenças, né? Como transtorno de ansiedade generalizado, até mesmo transtorno do pânico. E até sintomas do humor, né? A pessoa pode deprimir eventualmente porque está sendo submetida a um estresse crônico. Mas o burnout em si, ele leva em consideração a exaustão no ambiente de trabalho, aquela sensação de despersonalização que eu falei, que é aquela indiferença afetiva no ambiente do trabalho, que a pessoa se torna, vamos dizer assim, distante e com pouca empatia com o outro. Tem que ter uma relação com o outro, sabe? Não é com o objeto do estudo em si, né? E uma falta de eficácia no ambiente do trabalho. Então, a descrição burnout serve para classificar agravos ocupacionais, tá? Mesmo que os sintomas sejam parecidos, né? É uma questão de classificação. A gente tem, claro, um agravo psíquico, sem sombra de dúvida, um sofrimento que precisa ser avaliado para ser classificado da devida maneira, tá? Mas o termo burnout é do trabalho, tá bom? Gustavo, eu queria fazer um comentário. No entanto, embora a gente não consiga classificar isso ainda objetivamente como burnout, por se tratar de uma condição relacionada à atividade de trabalho, eu como professor de saúde pública, Marcos, Gustavo, a gente trabalha muito com prevenção, né? Então a grande meta da saúde pública é prevenir o adoecimento.
Esse tipo de postura desse professor e esse tipo de condição a que a sua filha vem sendo submetida, que é uma condição também que nós temos submetido às nossas crianças, a gente precisa pensar nisso. Quando eu era criança, eu ia para a escola, saía da escola e vinha para casa, passava o resto do dia fazendo quitonda nenhuma, fazia o dever da escola, acabou-se. Hoje não, hoje o menino sai da escola, vai para o balé, do balé ele vai para a natação, da natação ele vai para a academia não sei de quê, depois vai para a aula não sei de quê, depois vai para isso, para judô, para aquilo. Ele passa a semana inteira com tantas atribuições que você acaba desenvolvendo nessa criança, e já existem alguns estudos em relação a isso, inclusive já existem estudos também com estudantes universitários dos mais variados cursos, buscando não o diagnóstico, mas sintomas compatíveis com a síndrome de burnout. Porque quando você submete uma criança, um adolescente a esse tipo de coisa, você está formatando na cabeça dela um padrão de comportamento, que vai ser o padrão de comportamento que ela vai assumir depois na vida profissional. Então, se a gente não interrompe isso nesse momento, a gente vai estar firmando esse padrão de comportamento na cabeça desses adolescentes e dessas crianças, e aí daqui a 10, 15, 20 anos, quando eles estiverem no mercado de trabalho como nós estamos, eles vão ter esses mesmos comportamentos. Quer dizer, não vou afirmar que vão, mas eles têm uma tendência a manter esse mesmo comportamento de sobrecarga dentro do seu ambiente de trabalho. Não, eu coloquei 5, 10, 15, 20, não sei se é variável para cada um, de acordo com a condição que se lhe apresenta no dia a dia, Mas assim, se eu estimulo esse padrão de sobrecarga desde a infância e a adolescência, como é que eu vou querer um adulto depois que não está na sobrecarga? Se tudo que ele conheceu a vida dele toda foi estar na sobrecarga, ele não sabe viver de outra forma. Perfeito. E o que eu faço? Procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Vamos falar com a psicóloga, bora para ver? É interessante o que a Dilson está falando, assim, os padrões de comportamento familiar. A gente tem os nossos filhos aprendem a reproduzir os nossos comportamentos. Eu não sei na tua casa, tá? Mas de uma forma generalizada. Ela está há muito tempo que ela está em terapia? Desculpa fazer essa pergunta. Está iniciando. Está no começo. Isso, pronto. Ótimo. Então, assim, dentro da psicoterapia, a psicóloga junto a ela vai desenvolver estratégias para ela administrar esse tempo de estudo. Eu estou com uma paciente assim. Então, a gente está reorganizando o estudo dela e a gente está reorganizando os tempos que ela precisa para ela mesma e desconstruindo algumas coisas, porque assim, a competitividade nos cursinhos é muito grande. Então, assim, eu tenho que ser bom. Só quem passa em medicina aqui é bom. Então, eu não posso dormir, não posso comer, não posso fazer isso, não posso fazer nada. Eu tenho que estudar. Mas tem uma hora que o cérebro não dá conta, o corpo não dá conta. Que é a necessidade dele. É a estratégia do cursinho. Mas aí tem que ver se ela se adapta a esse cursinho. Porque, exatamente, a metodologia. Pior que todos os cursinhos são assim. Mas ela tem que ver se aquilo está para ela. Se dá dando para ela. Porque se não der, vamos ver uma outra estratégia para ela, como é que ela pode fazer, porque ela vai adoecer mais, Sim, é um nível de ansiedade, porque é o seguinte, a gente precisa da ansiedade. A ansiedade está dentro da gente. Já vi isso desde a época pré-história, que é a situação de lutar e fugir, Ou eu enfrento ou eu fujo. A gente precisa no sentido de forma positiva, saudável, para que a gente desenvolva as nossas atividades do dia a dia, tá? Mas a partir do momento que essa ansiedade, ela me traz emoções e pensamentos que para mim não são positivos, não são saudáveis, opa, peraí, eu estou tendo taquicardia, eu não estou dormindo, que emoção de medo é essa que está
assistindo o tempo inteiro. É o medo de ser reprovada novamente no vestibular, do julgamento, porque eu me dediquei durante tanto tempo para estudar e não consegui passar, né? É um rótulo de que é isso que tem que se investigar e trabalhar com ela no processo terapêutico. E se for necessário encaminhar para avaliação psiquiátrica, para um uso de ansiolítico, para diminuir essa ansiedade, para ajudar ela a administrar isso melhor, que se faça, porque vai ajudar muito a ela, entendeu? Sabe o Gustavo que ele está aqui? Por causa do tempo. Tá. Por causa do tempo do avançar da hora, a gente vai dar oportunidade a outras perguntas, tá? E vamos tentar também ser um pouco mais objetivos. Se todos nós formos dar nossa opinião, não vai dar tempo. A Érica vai. Boa tarde. Eu queria pontuar o quão foi importante para mim escutar que a gente precisa de uma rede de apoio. Quer dizer, eu acho que a sociedade não vê isso. A discriminação é muito grande ainda em relação ao filho. A minha família mesmo, eu não consigo dizer. Né? Eles não entendem, eles acham que a pessoa não quer trabalhar. Muito pelo contrário. Eu trabalho desde os 17 anos. Enfim. E agora a gente tem visto na mídia muito falar sobre rede de apoio por causa das mães, né? Quando você é mãe, eu também sou mãe recentemente, também falaram muito dessa rede de apoio. Eu achei importante falar da rede de apoio no caso da síndrome. E eu queria tanto que tantas pessoas tivessem a oportunidade que eu estou tendo, que quem está aqui está tendo, de ver de forma tão clara, tão didática, como vocês colocaram, para poder entender melhor, poder ajudar as outras pessoas e poder olhar o outro com amor. Né? No retorno meu para o trabalho, eu encontrei uma senhorinha que ela estava afastada por alguns motivos e eu simplesmente não perguntei nada, eu só disse que bom vê-la novamente e dei um abraço. Mas aquilo ficou tão marcante para ela, né? O meu olhar de cuidado com ela, que até hoje me marca muito. E toda vez que ela me vê, eu recebo isso de volta. Então eu acho importante a gente ter um pouco de compaixão do olhar com o outro, né? Fica muito bem, né? A sua fala justamente reverbera que a gente tem que cuidar das nossas relações de trabalho também, né? Não só o que o trabalho nos exige, mas como a gente se relaciona com o outro, recepcionar o outro, dar um bom dia, tratar bem, se preocupar com o dia do outro, com coisas que fazem o bem, sem sombra de dúvidas, muda todo esse contexto, né? Então é importante ser mais humano, né? Essa discussão serve para isso, para que a gente amplie o conhecimento, para que cada um de vocês saia daqui com uma visão diferente a respeito do assunto, porque nós também carregamos os nossos preconceitos, né? Então é importante a gente se rever também. Olha, eu estou aqui no Instagram e a gente está com uma repercussão muito boa, mas tem um rapaz aqui chamado René Rota. Ele diz: essa doença só tem quem trabalha ou trabalhou na Globo. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer assim, com muito carinho, eu gosto dessas questões, porque fazem a gente realmente reconhecer que a partir do momento que você desce para a arena, né, você vai ter, lembrando o Coliseu, 60 mil pessoas criticando, quem está na arena, mas quem desce para a arena é uma pessoa só. Não tem mimimi, nem frescura, nem fraqueza. Vou repetir algumas falas que nós tivemos. Você não tem o burnout de um dia para o outro, então você não vai ter a cura de um dia para o outro. Não adianta chegar no psiquiatra, no psicólogo e com um remédio achar que o problema vai acabar. Não adianta terceirizar a responsabilidade do tratamento para os profissionais de saúde, porque a cura não está só no remédio. Você vai precisar de remédio, mas vai precisar de uma mudança de comportamento pessoal e profissional. E tem burnout quem não pode errar. Professores, médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, quando todos esses profissionais e muitos outros que eu não mencionei erram, sempre é um grande problema. Então, não é só quem trabalha na Globo que tem burnout, né? Nós tivemos aqui o depoimento do doutor Nunca trabalhei na Globo, tá, Renê? Gustavo teve um episódio, então é com muito carinho que eu preciso dizer, muito acolhimento e respeito ao ser humano. Não tem ambiente, nem público, nem privado com exclusividade. Não tem nenhum setor que está livre. E vou dar agora um dado que é estarrecedor. Infelizmente o nosso amigo ali foi embora, que ele ia gostar.
Uma médica espanhola, ela fez um estudo com 900 sacerdotes. O que é sacerdote? Muito bem. E companhia. Padres e pessoas que trabalham, que se doam nas suas determinadas religiões, tá? E ela fez essa pesquisa, é um livro que chama Burnout e o Desgaste, tá? No sacerdócio. De cada 5 padres, 3 estavam com burnout dentro da igreja, tá? E não trabalham na Globo. E outro dado interessante, falar de sacerdotes, tem livros também mostrando o risco de suicídio nessa população, padres e pastores também, né? Tem sido crescente o número de pastores que cometem suicídio. Pois é. Vamos para a próxima pergunta. Gustavo, rapidinho, uma pergunta do Instagram. É que tá animado aqui. É porque o Instagram dela estava aqui aberto, eu vi a pergunta. É uma pessoa chamada Eike Martins, não sei de onde, perguntou em relação ao benefício do INSS, os recursos de 31 para 91. Para quem não sabe, B31 é o código que o INSS utiliza para os benefícios considerados auxílio-doença previdenciário, ou seja, ocasionados por doenças, adoecimentos não relacionados ao trabalho e acidentes de qualquer natureza. Tá? D91 é o código que é utilizado para acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho ou ocupacionais, certo? No caso, como a Isabela, acho que foi a Isabela que falou que o vínculo, o nexo causal pode ocorrer e ele vai ser classificado como doença ocupacional como B91. Foi ela. Agora não tem, foi a Ana que falou. Ok, ele pode ser. Desde 2009, se eu não me engano, eu posso estar com falha de memória, porque o tratamento terminou ainda, né? Agora eu estou com um mês e meio de remédio. Mas assim, se eu não me engano, desde 2009 existe uma figura no ordenamento jurídico do INSS chamado Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, tá? NTEP, que se baseia em aquelas doenças que comumente ocorrem em determinadas profissões e que já existe uma comprovação desse nexo causal baseado na literatura. O perito pode, mesmo que não chegue CAT, mesmo que o trabalhador às vezes nem toque no assunto, o perito pode classificar como doença ocupacional, reconhecendo o nexo técnico epidemiológico, o que pode depois ser contestado pela empresa, é outra situação, ok? Nas situações em que não é reconhecido o nexo epidemiológico e em que o perito coloca o benefício como um B31, ou seja, um auxílio-doença previdenciário e não um acidentário, tá? Se isso acontecer, solicitando a transformação de espécie de 31 para 91. Isso vai precisar ser avaliado por um perito médico do órgão, tá? Para poder ser realizada ou não a conversão. É um procedimento relativamente simples. Na maioria dos casos, o perito resolve isso em coisa de 20 minutos, meia hora, porque ele só vai ler, ver se tem nexo, não precisa nem chamar o segurado. Um ou outro ele precisa realmente chamar o segurado para examinar, a maioria ele consegue fazer só processualmente. Qual é a grande dificuldade do INSS para conseguir fazer isso dentro do tempo hábil? Pessoal, que não é suficiente para dar conta de todos esses recursos, até porque não é recurso só disso, é recurso disso e de mais meio mundo de coisa que sobra tudo para o mesmo grupo pequeno fazer. Aí sobrecarrega. De novo. Próxima pergunta. Respondi, Ana. Meu nome é Lucineiro. Respondi, né? E assim, eu fiquei muito feliz de ver um psiquiatra falando que essa síndrome é muito subjetiva e indicando outros profissionais para ajudar, não só o fármaco, né, como a psicoterapia. E assim, o médico, que a gente considera às vezes como um Deus, perceber a fragilidade, que também pode adoecer, a importância do cuidado. E vendo essa complexidade do ser humano, eu percebi que é importante levar todos os aspectos. E na minha vida acadêmica, uma vez o professor falou que hoje o indivíduo não é representado mais como um triângulo, né? Era social, psicológico e fisiológico.
fisiológico, né? Mas também do espiritual. E pelo que vocês falaram, eu estou da falta do espiritual, porque o corpo precisa do alimento, da atividade física, o psicológico, da psicoterapia, social do lazer. E o espiritual, qual seria esse alimento? Porque hoje a gente percebe que, como a Calamé falou, os nossos filhos têm que estar sempre Posso dar a resposta em duas palavras? Duas palavras. do mundo, né? E a gente, para esse alimento espiritual, será independente da religião, qual alimento que a gente está dando aos nossos filhos? A gente leva à igreja, a gente ensina a rezar. Qual é esse alimento também? Porque o prédio Deus falou que é um buraco, uma angústia que nada preenche, nem alimento, nem dinheiro, às vezes nem o lazer, e o que é que preenche? Porque eu percebi que é a falta do conhecimento próprio, né? O amor próprio e o amor para com o outro. Porque como é que a gente vai dar o que a gente não tem? Se a gente não se ama, como é que eu vou compartilhar esse amor com os outros? Então ficou essa dúvida. Como é o seu nome? Luzimeire. Você é mãe, né? Pronto. Então, eu vou te dar uma resposta que ela é muito eficiente. A saída é para dentro. A saída é para dentro. Se vai ser igreja, se vai ser terapia, se vai ser médico, etc., só você sabe. Acontece que se você se distrair com outras alternativas mais rápidas ou milagrosas, realmente eu preciso te dizer que isso não vai funcionar. Vai distrair, realmente, vai dar aquela... Mas a saída é para dentro. Até porque cada um tem a sua fé, tem o seu repertório, tem as suas experiências, tem as suas crenças, mas a resposta à saída é para dentro. Quanto mais conhecimento a gente busca, mais autoconhecimento a gente tem para tomar decisões. Próxima pergunta. Boa tarde, parabéns a todos. Professora Ana Kilza, eu sou sua fã. Isabela, até chegar ao diagnóstico, muitas pessoas ignoram porque não sabem. Até você próprio não sabe o que você quer. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo primeiro. O que é resultado fala, pode ser uma estafa. Cirurgia sem folga. Vai ao psiquiatra, toma uma medicação. Que palpitação é essa? Vai ao cardiologista e você infarta. O que nós estávamos conversando no começo, quando você veio uma palestra, podia dar para eu lembrar para você. Explica um pouco, por favor. Obrigada a todos. Como é seu nome? Ala Josi. Ala Josi. Ala Josi, eu vou passar aqui para o Edilson, mas se eu estou lembrada, você está dizendo o seguinte, quando é que você percebe que aquilo não é uma bobagem? Porque a gente leva tudo que acontece com a gente como bobagem, a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente. Então, se você está com aceleração no coração, né, professor, e aí acha que isso é normal, né? Então, é muito importante você ter esse alto valor, autoconhecimento para reconhecer que aquilo não é normal. É isso, professor? Sim. A grande chave para você começar a perceber esses sintomas é o autoconhecimento. É você começar a conhecer o teu corpo, é você começar a conhecer as suas reações, é você começar a perceber como você é no seu normal. Porque aí sim, quando alguma coisa começa a sair do normal, você vai chorar porque o gato veio se esfregar na perna. Peraí, adoro a minha gata, acho ela linda, mas nunca chorei por causa disso, só porque ela é linda. Então, você começar a perceber, se perceber que o teu sono não está do jeito que era para ser. Perceber, por exemplo, no meu caso, vou utilizar o meu exemplo mais uma vez, que nesses anos, desde a primeira crise até aqui, eu já tinha engordado mais de 10 quilos. Perceber que o meu perfil de consumo, de comprar, que é algo que eu tinha tido antes da primeira crise, estava voltando. Então, assim, é se observar o tempo inteiro. E repito mais uma vez que falei, não é uma instalação súbita. É uma doença que se instala lentamente. Então é você começar a se perceber no seu dia a dia. É a cada dia
É a mesma coisa com a água. A cada dia eu faço a escolha de não me sobrecarregar. A cada dia eu preciso fazer essa escolha, porque senão eu vou me sobrecarregar um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, até eu voltar. Foi assim que aconteceu. Doutor, quando você se aceita, muitas vezes você quer conversar com outras pessoas, pode ter conhecimento que for, mas muitas vezes ignora e fala. Isso é frescura. Isso é frescura. Vai sair no dia de festa, vai no dia beber, mas não é só você que sabe o que você faz. Muitas vezes nós vivemos em uma sociedade muito hipócrita, que ignora muitas coisas. Você tem que ter aquele padrão. Você não pode errar, porque se você errar, você está saindo do padrão. E muitas vezes, por se cobrar demais, chega. Eu infartei. Eu não sabia o que tinha, até chegar a um diagnóstico. Eu fiz uma cirurgia cardíaca em outro lugar, não aqui no Brasil, porque eu fui a 8 médicos, comentei até com a Isabela. Fui em São Paulo, fiz tratamentos. Ninguém sabia o que eu tinha, porque jovem, 23 anos, infartar, o que é isso? Até chegar e falar, qual é o seu ritmo? O que é que você faz? O que é que você usa drogas? A primeira coisa a perguntar foi, você usa drogas? Eu falei, não me drogo, faço exercício físico. Hoje em dia engordei, como o senhor falou, mais de 28 quilos. Mas eu estou feliz agora porque eu me conheci, me reconheci, e sei o que eu tenho, e as pessoas ignoram, eu estou relevando. Não relevo porque não é fácil, mas estou relevando. E não é fácil mesmo essa síndrome. As pessoas que ignoram estão dormindo. Elas não acordam. Muito bom. Mais alguém? Vem na frente. Acho que vai ser a última, né? Bom dia, Dona Lavinha. É um prazer imenso. Agradeço, salve mais uma vez pela oportunidade, a todos e todas que acompanham a mesa, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o burnout, que por vezes é tão ignorado. Eu acredito que é uma questão até cultural, né? Se a gente for resgatar, por exemplo, Foucault na História da Loucura, ele vai falar que aquelas pessoas que não eram produtivas eram consideradas loucas e colocadas lá nos manicômios. Então parece que a lógica se repete, apesar de tanto tempo ter se passado. Eu peço licença para falar um pouco. Terezinha, eu entendi certo o seu nome. Margarete, perdão. Margarete, eu fico pensando, quando você traz um pouco da sua filha, eu fico pensando até que ponto a gente não tem uma ideia de colocar um sintoma totalmente atrelado a uma causa objetiva. Será que ao invés de escavar pensando no cursinho e no desafio do estudo, a gente vai por outros caminhos que talvez a igreja consiga identificar o que eventualmente acontece com a sua vida? Quem sabe, ao invés de uma terapia individual, uma terapia em família, né? Talvez a igreja comece a buscar um pouco mais esses respaldos, até como trouxe a doutora Lígia, a gente tem uma condição de pensar de forma muito mais ampliada que se apresenta. Então foi algo que me atravessou enquanto você falava. E aí eu vou retornar a doutora Ana para perguntar uma coisa. Querendo ou não, o direito é muito objetivo, né? E quando se fala em adoecimento, pensando na questão previdenciária, a gente pensa que há uma necessidade de se destacar dali algo que, possível de ver, a gente possa então conceder eventualmente o benefício. Como é que fica a questão do burnout, pensando a expectativa e a iminência de uma reforma previdenciária? Eu falei com o Renato Vieira, presidente do INSS. Quer começar? Pode. Tudo bom? O problema previdenciário posto pelo governo hoje, justificador da reforma, é custeio, é fonte de receita, para cobrir a demanda e fazer uma possível reserva útil da Previdência em anos a frente. Nós temos uma relação de custo-benefício que aqui foi desenhada,
de que há uma pressão realmente para que os benefícios sejam negados, mas há também uma demanda crescente, inacreditavelmente, de judiciário. Então, hoje o judiciário já busca soluções alternativas de resolver conflitos. Acordos. Então, conciliação, mediação e arbitragem também dentro da administração pública. A escassez, e nós tratamos aqui sempre de escassez, falta de cuidado, sempre é falta, sempre é falta. O dinheiro público, se não houver um programa de reposição de custeio financeiro e programa orçamentário, é opção de gestão. Se a reforma passar, como ela está proposta e debatida atualmente agora no Congresso, consequentemente, a demanda de burnout ela será crescente também. E então, o abandono de nossos trabalhadores, de nossos adoecidos, sejam empregados ou não, ela vai ficar desvanecida. Imaginemos que para o diagnóstico do burnout necessariamente exige-se a condição de trabalho. É um desgaste, a OMS agora, quando vier o CIV 11 de 2022, está fechado. É uma relação de trabalho que não foi exitosa na resolução. As que forem exitosas, o empregado retorna ao mercado de trabalho. As que não forem, podem, inclusive, a depender das fragilidades de cada indivíduo, levar também a uma aposentadoria. Ainda que nós ainda continuamos dando tratamento à aposentadoria por invalidez como uma aposentadoria temporária. Mas esse interregno de tempo em que o empregado recebe do INSS e não contribui, isso é custo que nossa sociedade, infelizmente, vai ter que pagar. Com reforma ou sem reforma, as estatísticas são crescentes e elas não são crescentes em PA, elas são crescentes em PG. É inacreditável os dados. Em 2012, a pesquisa da doutora Adriana Calvo mostrava 48 ações no TST. Quem advoga sabe que para uma ação chegar no TST é preciso muito recurso. E as demandas chegaram. Em 2012 estavam lá. Diagnóstico certo banal. 48. Quantos processos não ficam apenas erguidos nos nossos tribunais regionais? E quantos não são resolvidos em varas, com acordos? É a ponta do iceberg. O que chega ao judiciário é a ponta do iceberg. E quem fica desvanecido porque não consegue entender? Né? Gente, a gente precisa encerrar pela avançada hora, tá? Tem mais uma pergunta, tá bom. Meu nome é Hugo, eu sou médico do trabalho, também faço perícia trabalhista e faço perícia civil contra o INSS por P91. Então, assim, atuo e assim, o que eu percebo é o aumento do exponencial do CBF e realmente o CBF relacionado ao CBF por esse nacional. E nesse caso, relacionado ao trabalho. Só que, como o médico do trabalho, eu vejo muito prestado para acostamento. Só que na hora de fazer o exame superior, as doenças mentais, elas não estão em percepção, que é o problema de gestão, não está em exame laboratorial, exame de imagem, vai se detectar uma doença mental relacionada ao trabalho só com diálogo, só com conversa. E eu não conversa técnica. E eu noto que as pessoas, por medo de serem discriminadas, por medo de serem fracas, ou até por medo de serem demitidas, elas vão guardando aquilo e vão adoecendo lentamente, adoecendo um pouquinho, para o fenômeno do presenteísmo. Então, o presenteísmo que é a falta, o presenteísmo que é a presença. Você está trabalhando uma vez por outra, você está lá, por medo de ser demitido, de fraco, tal. E eles só param quando eles podem. Então, assim, é necessário eventos como esse, e também é necessário que a sociedade realmente conheça esse tipo de coisa e não tenha medo de falar ao médico. O médico, o que é falado ao médico é sigilo médico, não vai sair daqui da história. Então é importante que as pessoas não tenham medo de falar. Elas têm que falar, porque o médico trabalha, ele tem a economia. A gente está acostumado a economia física, mas a economia é a discussão daqui. Que a economia é organizacional e cognitiva, porque são ferramentas
Por exemplo, eu tenho um problema com o supervisor. Eu tenho uma reunião com o supervisor quando eles falam, esperar, vamos mudar essa equipe, vamos fazer alguma coisa que pode ser feita. Eu trabalho em 3 corporações, estou agora com uma missão agora, que é a privatização de empresa grande, e é um trabalho de transição muito complexo. E assim, esses eventos realmente têm dificuldades, eu não posso ter medo de falar com o meu trabalho, porque nós podemos aliviar ou até mesmo prevenir que isso aconteça, a prevenir que isso exploda no futuro. Né? Então, agradeço e parabenizo a organização por ter feito isso. E esses eventos, nós temos que ficar muito massa na sociedade. Porque assim, o prejuízo financeiro para o INSS é grande, agora o prejuízo humano é muito claro. Então, não é difícil para pagar. Dizer uma coisa rápida antes que todo mundo vai morrer de fome. Hugo, obrigada pela sua pergunta. Eu conversei recentemente com o Renato Vieira, o presidente do INSS. Para minha surpresa, eu levei a capa da revista Saúde, ele não sabia o que eu estava falando. E ele realmente ficou impressionado quando eu mostrei para ele o resultado das 1.200 pessoas que me procuraram voluntariamente. E eu disse, Renato, vocês estão falando de previdência, de reforma da previdência. Se a gente sabe que as pessoas estão adoecendo mais cedo e se afastando mais cedo, isso é custo. É por isso que essa conversa é importante e vai estar disponível em todos os canais do YouTube e de todas as pessoas aqui. Por quê? Porque é o começo de um movimento. Se na década de 90 foi difícil para os profissionais conseguirem os seus direitos porque tinham LER, desenvolveram LER, era uma coisa que se via, e mesmo assim foi difícil, você imagina agora com a dor invisível chamada burnout. Então eu digo que nós estamos diante da nova LER. Então, esta é uma primeira conversa fora dos consultórios que eu acho que vai reverberar para outros ambientes. Muito obrigada pela oportunidade e pelo conhecimento que todos compartilharam, todas as perguntas que foram feitas, mas nós teremos mais. Então, este é o início de um movimento para respeitarmos a saúde mental. Os desdobramentos jurídicos, legais, empresariais, os RHs também vão ter que pensar agora um pouco melhor. E quando os empresários entenderem que cuidar dos seus humanos é garantir a saúde financeira, a história muda. Então, muito obrigada pela atenção de todos. E saúde, mais uma vez. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês, tá? É realmente um belo evento, né? Com a presença e participação de todos. Eu queria agradecer em especial a algumas instituições que viabilizaram isso, que foram parceiros, como Divina Gula, da Veneto, Tratoria, Bodega do Sertão, algumas lojas que se disponibilizaram a vender os ingressos, Santé, Little Fish, tá? E agradecer a todos os envolvidos, a presença da Isabela, a presença dos meus convidados, Ana Quills, a Lídia, Ed Wilson, o Dr. Marcos também, a Liga de Psiquiatria e de Saúde Mental daqui da UNID, a própria UNID, né, que tem cedido um espaço para a gente poder propagar o conhecimento. Então, muito, muito obrigado, né? Obrigado para vocês. Vamos em frente. Bom dia e vamos lá.